Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 16. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Eu já falei aqui várias vezes no quanto Jesus investia tempo com o Senhor. É muito comum a gente ver em quase todos os textos que durante a noite, durante a madrugada, ele ia para um lugar isolado e lá ele ficava orando, clamando a Deus. E aqui é mais um texto que está nos dando essa direção. Em tudo Jesus nos ensina. Então aqui ele também nos ensina o quanto é importante a gente ter relacionamento com Deus para ouvir a voz de Deus e saber como agir. Jesus, apesar de ser Deus enquanto homem, ele sempre foi direcionado pelo Espírito e pelo Pai. Jesus só fazia aquilo que Deus direcionava. E olha aqui, olha o resultado dessa madrugada de oração e de comunhão. Versículo 13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos. Olha aqui, discípulos, eram muitos, tá? Eram todas as pessoas que acompanhavam Jesus, homens e mulheres. E escolheu 12 dentre eles. Tá vendo? Então, o texto já nos diz que os discípulos eram mais. 12 dentre eles, a quem também designou apóstolos. Olha que interessante, eu encontrei aqui. O significado da palavra apóstolo vem de apóstola, de apostular, o mesmo que evangeliza, prega, propaga, doutrina, ensina, difunde. Enquanto discípulo significa aprendiz. Por isso que os discípulos são maiores que os apóstolos em quantidade. Discípulo é todo aquele que recebe, é todo aquele que aprende. Apóstolo é aquele que já está apto a ensinar, a levar a palavra, a pastorear. Eu gosto de usar essa Bíblia aqui para estudo, porque ela tem esse espaço para anotação na lateral. Então, eu acho que fica mais organizado. Você faz as suas marcações aqui e quando você for reler, ela está em ordem. Então, antes de terminar a leitura, eu já vou anotar aqui que eu acho isso muito importante. Vamos lá? Então, olha só, anotei aqui a diferença. Discípulo é o aprendiz. Então, você se converteu, é novo convertido, recebeu a salvação hoje. A partir de agora, você é discípulo de Jesus. Você é um aprendiz de tudo aquilo que ele ensinou. Quando você atingir o que Paulo chama a maturidade, a vida adulta, quando você parar de se alimentar de leite e começar a se alimentar de alimentos sólidos, de coisas mais profundas na palavra, você está pronto para virar um apóstolo, que é aquele que prega, evangeliza, propaga, doutrina, isso é muito importante, doutrinar, criar, ensinar as doutrinas, regras, normas, isso é muito importante, tá? Vida com Deus não é vida louca. E difunde. Então, aqui a responsabilidade aumenta. Aqui é uma responsabilidade de pastoreio. Então, aqui, na verdade, Jesus fez uma, entre aspas, promoção, né, de 12 discípulos e, ao mesmo tempo, aumentou muito a responsabilidade deles em relação aos outros discípulos. Mas vamos continuar aqui, ó, versículo 14. Simão, a quem deu o nome de Pedro, pedra, né? Teu irmão André, então Pedro e André eram irmãos. Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, eram 2 Tiagos, Tiago maior e Tiago menor, a Bíblia traz. Eu sempre falo daquele seriado The Chosen, lá eles traduziram de um jeito que ficou bem mais próximo da nossa realidade, Tiaguinho e Tiagão, eles se chamavam, que era isso, Tiago maior, o mais velho, e tinha um Tiago que era bem jovenzinho. Tanto que aqui, ó, ele vai dar outra definição. Tiago, filho de Alfeu, para saber, porque eram 2, né? Simão, chamado de Zelote. Judas, filho de Tiago.
e Judas Iscariotes. São 2 Judas também, tá vendo? O que traiu Jesus era Iscariotes, que veio a ser o traidor. Agora, olha que interessante. Jesus apostulou Judas Iscariotes. E é aqui que Deus falou comigo, no dia de hoje. Olha isso aqui. Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então, Deus sabia que ele ia trair, certo? Jesus também sabia que ele ia trair. Quem levantou Judas Iscariotes? Jesus. Jesus chamou, inclusive, Judas Iscariotes. A gente vai ver ao longo do texto, ao longo do Evangelho de Lucas, tudo que Jesus derramou sobre os 11 apóstolos, ele também vai derramar sobre Judas. Judas vai ser habilitado pelo Espírito para expulsar demônios, para gerar cura, para pregar, para salvar pessoas. Judas não vai fazer nada diferente dos outros até o dia da última ceia. É no final que o diabo toma conta de Judas. Até então, Judas é exatamente igual a todos os outros. E isso nos fala muitas coisas. Primeiro, nós teremos traidores no meio de nós, levantados por Jesus. Quando vem a traição, quando vem a punhalada pelas costas, a gente diz que o diabo se levantou contra nós. E sim, Judas só trai Jesus porque ele vai ser possuído pelo diabo. Porém, Jesus é onisciente, ele sabia que isso ia acontecer e ainda assim ele escalou Judas. Ou seja, olha só, que quebra de paradigma. Isso vai contra o que eu acreditava até 10 minutos atrás. Quando nós dizemos que o diabo se levantou contra nós com alguém que nos traiu, a pessoa sim é usada pelo diabo, mas quem levantou foi Deus. Deus não perde o controle de absolutamente nada, até quando o traidor é escalado. Eu vou confessar para vocês que ontem para mim foi um dia de muita tristeza, foi um dia muito difícil. Nós acabamos de passar pela eleição presidencial, o resultado saiu anteontem à noite, né? Então ontem foi um dia de tristeza, de ressaca para quem se posicionou, jejuou, orou, clamou a Deus para que o mal não vencesse. E ontem, eu creio que para toda a nação cristã brasileira foi um dia de sentimento de derrota. Foi um dia em que parece que o inferno prevaleceu. Mas como Deus é maravilhoso, Ele não deixa a gente sem resposta. Quando a gente tem o tempo com Deus, como Jesus tinha, né? Quando a gente passa a madrugada conversando com o Senhor, Ele nos dá resposta de direcionamento. Então, ontem eu passei o dia me lamentando, derramando a minha alma diante do Senhor. E hoje Ele me traz a resposta. Até os traidores estão onde estão, porque Deus levantou. Nada sai do controle de Deus, até aquilo que nos entristece. E por que Deus escala Judas? O texto vai dizer pra gente mais pra frente. Era necessário. Qual era o plano? O plano maior. Salvação, redenção através da morte de Jesus na cruz. Judas era mais uma peça importante nesse quebra-cabeça. Deus usa as pessoas ruins também para que o plano dele se cumpra. Deus usa as pessoas malvadas para cumprir o propósito dele. Ou seja, até quem acha que está indo contra Deus, que não quer obedecer a Deus, faz a vontade de Deus. E como a gente vai ter essa orientação? Como a gente vai ter esse discernimento, como Jesus teve, após passar as nossas noites e as nossas madrugadas em comunhão com o Senhor. Como essa comunhão? Orando e lendo a Bíblia. Deus está nos chamando para um tempo de intercessão. O Senhor tem falado muito comigo ao longo desses dias e eu quero chamar todos vocês que amam o nosso país, que desejam algo melhor para o nosso país. Não é tempo de arma, não é tempo de bater boca, não é tempo de ir às ruas. É tempo de se trancar no seu quarto e clamar pela nossa nação de joelhos.
Deus nos chama para um tempo de silêncio. Deus nos chama para um tempo de intercessão. Se a gente quer ver descer fogo do céu e acender o Brasil, vai ser através dos nossos joelhos. Não vai ser através de bravatas, nem de guerras com armas nas mãos. É tempo de silêncio, de reclusão. É tempo de a gente deixar de ser criança, bebezinho, discípulo que só recebe, para amadurecer e virarmos apóstolos. Deus me chama, Deus te chama para o período de silêncio com Ele, de aprendizado com Ele, para que no futuro nós estejamos prontos para ser enviados como apóstolos. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a nossa nação.